Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui, esperar uns minutinhos, acabando de arrumar algumas coisas aqui. O som tá bom aí? Ô André, você que tá seguindo aí. Joia. São 19h30. Vamos começar. Eu marquei essa live. O intuito dela é realmente apresentar para as pessoas o que a gente tem feito hoje aqui no consultório. Marilene, boa noite Marilene, tudo bem? Bem-vinda. Olá meu amor, tudo bem? Também está assistindo aqui, a minha filha, todo mundo, né? E o intuito disso é apresentar o que a gente tem feito hoje e as pessoas às vezes não entendem sobre odontologia digital, né? Fala, Dr. Leonardo, tudo bom? Então, nossa, meu amigo Antônio Celso, tudo bom, Tonhão? E aí, meu personal, tudo bem? Olá, boa noite, Karine, tudo bem? Thales Selvates, é isso aí. Então, o intuito dessa live é apresentar o que tem de mais moderno hoje na odontologia, né? Então, nós estamos aqui em Aracruz, no interior do Espírito Santo, porém nada impede hoje da tecnologia chegar em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que é a odontologia digital? Ela traz para os nossos pacientes aqui da clínica, né? Aqui atrás, ó, tem um dos produtos dessa odontologia digital que veio realmente para revolucionar, né? Muitos de vocês já podem ter visto aquela massinha que a gente põe na boca para fazer a cópia dos dentes, né? E hoje a gente não utiliza mais esse tipo de massinha. Então isso é uma das coisas, mas para mim hoje a minha ideia principal é abrir uma comunicação, e comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. E a partir do momento que eu faço o escaneamento da boca do meu paciente hoje, com esse equipamento, eu consigo mostrar para os pacientes não aquilo que eu acho que é o correto, mas assim aquilo que realmente o paciente consegue ver. Então, a partir do momento que o paciente consegue enxergar o problema que ele está tendo, né, fica muito mais fácil dele entender como deve ser tratado o caso do paciente. Então, assim, uma das principais coisas da odontologia digital é no nosso planejamento, né? Então, quando a gente faz o escaneamento do paciente, né, você consegue mostrar para o paciente, não sei se está dando para ver direitinho, mas o dente torto do paciente. Deixa eu buscar um outro caso aqui bem interessante para mostrar para vocês. Então, a partir do momento que eu consigo utilizar uma ferramenta hoje para poder mostrar para os pacientes o que eles têm de problema, fica muito mais fácil para o paciente entender o que ele precisa ser feito. Então esse seria o item número 1 dessa nova odontologia que nós temos. Por exemplo, esse caso, né? Se eu não tivesse um escaneamento, eu não conseguiria verificar o último dente do paciente todo estragado, né? Mesmo se eu não quisesse, mesmo que eu quisesse enxergar isso aqui, eu não conseguiria fazer isso através dos espelhinhos das coisas que nós temos hoje. Então, é uma ferramenta fantástica para a gente primeiro comunicar com o paciente qual o problema, para ele poder entender realmente como solucionar os seus problemas, tá? Então, essa seria o primeiro item que eu acho importantíssimo passar para todo mundo. A segunda coisa que eu achei assim fantástico nessa nova fase que a gente está vivendo da odontologia é que a gente não precisa mais copiar os dentes do paciente com aquela massinha horrorosa que muitos dos pacientes chegam até a vomitar. Então isso é muito bacana, principalmente criança, né? É muito interessante as crianças hoje, a gente tem essa facilidade de fazer isso com a criança, e então a gente pode fazer qualquer tratamento para as crianças através do escaneamento, né?
Outra coisa muito bacana que a odontologia digital traz, e isso é uma grande novidade, é a questão do DNA digital. Eu cheguei a fazer um stories falando sobre DNA digital, muita gente me perguntou o que é o DNA digital. Então, a partir do momento que eu escaneio a boca de um paciente, e hoje aqui na clínica é rotina, todo paciente é escaneado, né, tanto no início quanto no final do tratamento, e os meus pacientes que estão aí não foram escaneados vão ser escaneados, tá? Então, com o nosso escaneamento, a gente cria o DNA digital. O que é o DNA digital? Com esse sistema, a gente consegue gravar por 20 anos tudo que foi feito na boca do paciente. Então, o paciente chegou para uma consulta, ele tem um dente perfeito, lindo, ou ele tem um dente horroroso, não importa. Vai ser gravado o dente dele do jeito que realmente ele é. Se porventura ele tiver qualquer problema, se ele cair, quebrar um dente, se ele tiver uma cárie, tudo isso ele pode ser replicado. Esse dente ele pode ser feito novamente, ele pode ser impresso. A gente pode usar um arquivo, que esse arquivo é um arquivo de STL, e eu posso mandar esse arquivo para qualquer lugar do mundo. Então, se eu tenho um paciente que fez um escaneamento aqui e foi trabalhar lá em Singapura, e chegou lá, esse paciente ele quebrou um dente. Ele simplesmente me liga, eu mando esse arquivo por e-mail para ele, ele procura um dentista lá em Singapura e ele pode fazer o dente dele como era o dente dele anteriormente aqui. Então isso realmente a gente consegue fazer várias coisas com esse escaneamento. Outro ponto importantíssimo, o Dr. Leonardo na perícia. Exatamente, Léo, que eu ia falar sobre exatamente a questão do paciente que chega, a gente faz um escaneamento e simplesmente esse paciente não volta mais ao consultório. Então, que eu consigo realmente verificar em milímetros o que está acontecendo com a boca do paciente. Se o paciente tem bruxismo, se ele aperta o dente, se ele quebra o dente. Então, tudo isso é muito mais fácil, principalmente, da gente conversar com o paciente. Olha, você chegou assim, não sei se estão enxergando, mas olha o desgaste que está nesse dente do paciente, né? Então, assim, é muito mais fácil a comunicação, porque não é o que eu acho ou deixo de achar, e muito menos radiografia. Radiografia é importante? É super importante, tomografia é super importante, mas isso aqui ninguém tira, né? Então, ou seja, isso aqui está gravado por 20 anos, então é uma outra ferramenta extremamente utilizada para esse fim. Então a gente consegue realmente comparar o antes e o depois nos pacientes. Um outro ponto muito bacana da odontologia digital, que são coisas que a gente tem utilizado muito, é moldagem para confecção de implantes, moldagens para lentes de contato. Eu vou mostrar um caso de lente de contato que a gente faz o escaneamento e é feito a gente utiliza um aplicativo que chama DSD, que é Digital Smile Design. Então é um design do sorriso que é feito através disso aqui. E o que isso é importante? É importante que o paciente tenha uma previsibilidade. Previsibilidade de como vai ficar o tratamento, quanto tempo a gente vai demorar para fazer esse tratamento. Então tudo isso é muito bacana, porque eu consigo o quê? Mais uma vez, mostrar para o paciente como que o resultado, qual será o resultado. E antes da gente confeccionar e o paciente ficar satisfeito ou insatisfeito, ele já começa a opinar. E olha, eu gostei do dente assim, eu não gostei. Então é realmente um outro nível de odontologia. Eu vou mostrar uma simulação de uma paciente que nós fizemos aqui no consultório. Essa paciente vai fazer um tratamento ortodôntico, um tratamento depois estético. E aí é uma paciente bem rapidinho, tá? Então a gente faz o quê? Ela tem um sorriso assim e a gente faz a correção dos dentes do paciente, né? Então o que acontece? Eu gostei do dente? Não gostei? Ficou bonito? Não ficou? Não tem problema, não gastei nada. A gente só gastou a tecnologia, só gastou realmente o conhecimento que a gente tem para poder a gente mostrar e dar opções ao paciente, né? Então isso facilita muito, tá? Outra coisa que é muito bacana com relação ao tratamento, nessa nova etapa que a gente está vivendo, é com relação aos implantes. Eu vou abrir aqui.
eu vou abrir um arquivo aqui de um paciente. Por quê? Porque eu não preciso mais moldar o paciente, eu não preciso mais expor o paciente ao desconforto para a gente confeccionar um dente sobre implante para o paciente. Tá? Então hoje a gente consegue fazer isso tudo aqui de uma maneira muito simples, muito rápida, e o que eu acho que é o mais bacana, que é uma maneira muito previsível da gente conseguir solucionar os problemas do paciente. Enquanto abre ali, que é um arquivo bastante pesado, eu gostaria de falar com vocês a respeito do quê? Por que a gente trouxe esse tipo de equipamento aqui para a Cruz, né? Então tem mais ou menos 20 anos que eu estou aqui em Aracruz, mais ou menos não, em maio desse ano fez 20, já se passaram 20 anos que eu cheguei aqui em Aracruz. E eu sempre busquei ter aqui na minha clínica o que tem de melhor, né? Há um tempo atrás era difícil a gente trazer as coisas, né? Hoje com a informação, com a internet, a gente tem acesso a tudo, né? Então quando a gente não tinha acesso, a gente viajava, eu ia para os Estados Unidos, ia buscar informação, então procurava sempre ter o que era de melhor, né? E nessa época eu só fazia a questão da ortodontia, e nós vamos falar sobre a questão da odontologia digital relacionada à ortodontia, mas eu vou deixar para a última fase. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque no meu conceito hoje, né, o que eu acho que é o mais importante aqui no consultório é o que? É o respeito que eu tenho pelo paciente, né? Então a gente não faz planejamento hoje pensando o que é melhor para o meu bolso, a gente não faz o que é melhor para mim, a gente faz o que é melhor para o paciente, tá? Então isso é muito importante. Então o que a gente consegue passar para o paciente? O que eu vendo hoje para o paciente? Eu vendo hoje o que? Credibilidade. Eu vendo hoje para o meu paciente o que? Isso aqui, ó, é a gente prever aquilo que a gente vai fazer, tá? E hoje, por isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui na clínica. Aqui no Instituto Engel hoje, a gente tem 10 profissionais e mais 8 funcionários que trabalham comigo. Então hoje nós temos em média 18 a 19 pessoas trabalhando aqui na clínica. Para quê? Para atender bem o paciente, né? Como abriu ali, eu vou mostrar o que é o bacana dessas inovações que a gente tem trazido, né? Então hoje um paciente ele perdeu 2 dentes e aqui ele fez um implante, tá? Então, tudo isso a gente consegue recompor, né, copiando isso, mandando para qualquer laboratório do Brasil. Hoje eu tenho um laboratório que trabalha aqui comigo, mas a gente utiliza um laboratório em Vitória também. Para poder o quê? Buscar o melhor para o meu paciente. Grande abraço, professor Ronaldo, lá de Alfenas. Hoje é o rei da harmonização facial. Obrigado aí pela participação. Se quiserem mandar pergunta, eu tô com a minha esposa aqui, ela está me ajudando aqui na live, ela é minha filha, então elas vão estar vendo aqui e me passam essas perguntas. E aí, Érico, beleza? A casa do Léo já está pronta já? Nós estamos indo aí final de semana para inaugurar aquela adega dele, hein? Tá bom? Então vamos voltar aqui ao assunto aqui. Então hoje na clínica essa questão da odontologia digital, ela não é só para ortodontia, ela não é só para a parte de implante, para a parte restaurativa, né? Então ela engloba desde o diagnóstico do paciente, né, até realmente a finalização do caso. Eu estou dando uma pincelada aqui sobre os assuntos e se tiver alguma dúvida coloca aqui que a gente vai responder, tá bom? Bom, outra coisa que eu gostaria de passar realmente que realmente não foi fácil a gente estar aqui, né? As pessoas acham que as coisas elas vão caindo do céu, que é fácil a gente colocar um tipo de equipamento desse aqui, e não é, sabe? A gente tem que ter muita dedicação, muito estudo para que a gente possa buscar realmente o que tem de melhor hoje, e a vida é um eterno aprendizado, né? Tenho colegas aqui, amigos aqui, tem professores que entraram aqui, que me acompanharam durante toda essa fase e não para, né? Eu acho que a gente nunca pode parar,
e a gente realmente é uma luta diária no que a gente tem que buscar de melhor para o paciente. Então eu fico muito feliz mesmo, que a gente vai sempre buscando uma evolução, sempre trazendo novas tecnologias para a gente atender vocês de uma melhor maneira possível, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente sempre vai ter essa busca aqui na clínica para a gente conseguir realmente fazer tratamentos com previsibilidade, com responsabilidade, tá? E o sucesso realmente que eu percebo é que hoje a gente tem um CRM aqui no consultório, que a gente faz todo um levantamento dos pacientes, e hoje a maioria dos meus pacientes, eles são indicados pelos próprios pacientes. Então quando a gente tem esse alto índice de retorno dos próprios pacientes, isso indica que a gente realmente está no caminho certo, tá bom? Tem paciente aqui que tá brincando comigo aqui, mas vamos lá. Então eu quero mostrar mais um casinho, tá, de um paciente que a gente realmente... deixa eu voltar aqui. E o que é muito bacana hoje, né? Eu não vou falar mais de implante, não vou falar mais de prótese, eu vou falar agora de uma área que eu gosto muito. Fala, Alex, beleza, cara? E aí, meu brother, tudo bom? Eu vou falar de um assunto que eu acho muito bacana, que tem revolucionado realmente a odontologia, que é na parte de ortodontia, tá? Que são os aparelhos, são os alinhadores, né? Hoje os alinhadores, eles vieram para realmente revolucionar a ortodontia. Eu sou especialista em ortodontia, faço ortodontia já há 25 anos e realmente eu não me via fazendo ortodontia como a gente tem feito hoje, né? Então hoje, quando o paciente chega para uma consulta, a gente faz todo um levantamento do paciente, sem esquecer realmente o que é importante para o paciente, sem esquecer da parte básica, né, daquela parte de terapia, de adequação do meio bucal, a limpeza, as cáries. Mas quando a gente entra, propriamente dito, na questão da ortodontia, quando a gente consegue mostrar para o paciente como ele vai, qual será o resultado final do tratamento, realmente é muito, muito bacana, tá? Então, quando a gente consegue realmente linkar o antes e o depois, sem a gente mexer em nada, o paciente se encanta, tá? E esses resultados, eles têm acontecido de uma maneira muito mais rápida do que de uma ortodontia convencional. Hoje a gente brinca que existem dois tipos de ortodontia, dois tipos de tratamento. O tratamento analógico, né, que é aquele tratamento convencional, que é o tratamento com as pecinhas, com os brackets, né? E hoje existe o tratamento com... E aí, Bruna, tudo bem? E aí hoje existe o tratamento com os alinhadores, tá? Então esses alinhadores, eles vieram realmente para revolucionar. Isso aqui chegou no Brasil em 97, mas só agora isso veio realmente... Ficou viável normalmente para a população, porque isso aqui era muito caro. Hoje já tem empresas no Brasil que eles produzem esses alinhadores, mas isso aqui vinha dos Estados Unidos, então realmente ficava muito caro para a gente utilizar. Então hoje ficou muito mais viável. Então hoje a gente tem migrado todos os pacientes, na medida do possível, dessa odontologia analógica, tá, para essa odontologia digital, tá certo? Por que que a gente faz isso? Porque isso aqui é muito mais confortável, é muito mais previsível, tá? Eu não tenho o paciente me ligando, estou com um ferrinho furando a minha boca, não tem nada disso. Então com isso eu consigo realmente resolver o problema do paciente. O paciente não precisa vir todo mês ao consultório, né? A gente consegue marcar de 2 ou de 3 em 3 meses. E tudo isso por quê? Porque o mundo tem evoluído, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? E a gente, nós aqui como profissionais, a gente precisa acompanhar essa evolução para trazer o melhor para os nossos pacientes, tá certo? Bom, o que é o grande lance disso tudo?
que é a coisa muito bacana. A gente vai sempre conversando sobre essas coisas que têm acontecido, são as coisas que tem, que deixam a gente feliz de trabalhar, porque realmente a vida dentro do consultório é uma vida muito estressante. Você imagina você ficar aqui de 12 horas, de 10 a 12 horas por dia, dentro de um ambiente onde você está fazendo a mesma coisa há 20, 25 anos. Então, quando vem essas inovações elas vêm também para motivar a gente, né? Para ver que realmente as coisas vão mudando e a gente tem que sempre estar estudando, tem que sempre estar aprendendo novas coisas. Para quê? Para trazer o melhor para o nosso paciente, tá? Bom, a gente hoje era uma live bem rapidinha, eu queria trazer essas novidades, tá? Porque eu acho que é super importante. Às vezes as pessoas não têm acesso a isso, as pessoas acham que isso aqui é muito caro, então isso aqui hoje a gente está substituindo coisas, isso não tem custo para o meu paciente. Então assim, esse DNA digital, esse estudo da boca do paciente, essas previsibilidades, tudo isso hoje eu faço aqui na clínica para os meus pacientes. Tá? Então a gente não tem, nossa, isso é só para quem tem muito dinheiro, não, isso é para todo mundo. Tá? Daqui a pouco a odontologia ela vai evoluindo, e quem não evoluir, esses profissionais vão ficar para trás, porque daqui a pouco quem não tiver um equipamento, um scanner, ou não acompanhar essa evolução, não vai conseguir trabalhar mais, né? Então a gente realmente está buscando isso, e as pessoas precisam entender que nós estamos nessa crescente, tá? Nós estamos buscando sempre o melhor para o paciente, tá bom? E hoje a gente consegue fazer realmente uma odontologia que já saiu um estudo falando que a odontologia no Brasil é a melhor odontologia do mundo, né? Então a gente precisa valorizar isso, a gente precisa valorizar, a gente precisa se valorizar, né? E o meu intuito aqui hoje é mostrar que eu, aqui no interior de Aracruz, onde eu me propus a trabalhar, a formar minha família, a criar meus filhos, eu consigo fazer o que a gente tem de melhor no mundo. Não é porque nós estamos no interior do Espírito Santo é que a gente não pode ter o que tem de melhor no mundo. A gente tem sim, tá? E não sou eu que falo, é só as pessoas buscarem hoje o acesso à internet e ver tudo isso que eu estou falando de uma maneira muito resumida, mas a gente busca realmente o que tem de melhor, tá? E eu gostaria realmente de enfatizar esse ponto, porque as pessoas às vezes elas não sabem disso aí, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa mostrar, né? O Alexis pediu para eu falar e obrigado, meu amigo. Então assim, o escaneamento, tá? A gente utiliza hoje essa ponteira, tá? Então essa ponteira é uma luz, né? É uma luz que a gente passa nos dentes, e essa luz, ela faz o quê? Ela gera uma imagem em 3D da boca do paciente. Então você pode ampliar, você pode diminuir, você pode realmente encantar, e realmente a gente fica encantado com esse tipo de tecnologia, né? Esse equipamento aqui é o iTero, é um dos equipamentos mais modernos. Então assim, eu copio a boca do paciente com isso aqui, né? Hoje eu consigo fazer isso em torno de 4 a 5 minutos, tá bom? E o meu primeiro escaneamento eu demorei 40 minutos para fazer isso aqui. Hoje a gente consegue fazer com bastante agilidade. E o porquê disso aqui é bacana? Olha só, você conseguir enxergar o teu dente, né? Será que dá para ver que está sujo aqui, né? Então assim, será que eu preciso fazer uma limpeza? O paciente pergunta, né? Então, será que dá para ver que tem tártaro aqui? Né? Então assim, não é mais aquelas coisas do espelhinho, não é mais será que tem, será que não tem, será que é uma cárie, será que não é. Então isso aqui a gente consegue realmente encurtar a comunicação e o entendimento. Normalmente o escaneamento eu consigo fazer em média em torno de 4 a 5 minutos, tá? Então assim, é muito rápido e não dói uma luz, né? E com isso realmente a gente consegue encurtar essa comunicação para a gente poder explicar para o paciente, né? A doutora Fernanda está colocando aqui, realmente
a gente realmente consegue mostrar qual que é a importância de uma limpeza, qual que é a importância de uma restauração, né? Que às vezes o paciente não entende. Uma grande dúvida que muitas pessoas têm é: nossa, será que tem cárie? Será que não tem? Vamos ver, né? Vamos ver. Então aqui não é só eu que vou ver, eu mostro para o paciente. Então fica muito mais fácil para as pessoas entenderem o que precisa ser feito, tá? Não tem magia. Então hoje, quando a gente utiliza a visão para poder, quando a gente utiliza outros sentidos, né? A não ser a gente só escutar, falar, mas você enxergar isso aí, realmente não tem como você falar: não será que eu preciso colocar um aparelho? Será que eu preciso fazer uma limpeza? Será que eu preciso fazer um implante, alguma coisa? Então realmente fica muito mais fácil da gente acompanhar a evolução do tratamento. O outro ponto bacana do tratamento com esse tipo de tecnologia é que eu consigo acompanhar a evolução do tratamento. Então é extremamente importante se o paciente está usando um aparelho, se o paciente está realmente utilizando o fio dental de forma correta, se o paciente quebrou algum dente ou não quebrou algum dente, se desgastou algum dente ou não desgastou, o paciente com problema na articulação, que aperta o dente muito à noite, como que é feito isso? Então a gente vai escaneando, 4 minutos, né? Então eu não faço todo mês, não, a gente faz de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, não importa, né? Então a gente tem que realmente comunicar com o paciente. Então tudo isso gera o que? Gera valor, né? Então realmente as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, pode me mandar um direct, pode me mandar alguma pergunta, a gente vai responder mesmo depois da live, ou quiserem vir conhecer o equipamento, né? Hoje a gente tem uma equipe bem bacana, todo mundo da equipe, pelo menos os dentistas aqui da clínica já sabem escanear, né? Então, e a gente vai eliminando realmente muitas etapas e muitos erros que acontecem na odontologia, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, né? Eu acho que é importante, deixa eu guardar isso aqui, eu acho que é importante essa integração da tecnologia com a questão do atendimento humanizado, tá? E eu vou mandar um alô aí da pessoal da Clean Doctor, lá do meu grande amigo Alexis. Grande abraço, pessoal aí, cara. Pessoal parceiro, pessoal lá do Sucesso Odonto Prime, né, do nosso Mastermind. Então, essa tecnologia ela está acessível hoje, sim, é o que a gente tem de melhor, tá? Às vezes eu vejo pessoas buscando coisas mirabolantes e você não precisa ir para longe, não precisa ir para São Paulo, não estou falando nem Vitória, você não precisa sair daqui para a gente ter hoje o que tem de melhor aqui. Então isso você vai encontrar aqui com a gente, tá? Então fica aqui meu abraço, vou me despedindo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui aberto alguns minutinhos. Agradecer meus amigos aí que estão me assistindo, Dr. Léo, a minha esposa aqui, minha filha, né? E o pessoal da minha equipe toda aí também, as meninas aí. Júlio, o dia que você quiser aprender, só vem aqui que a gente te ensina, é muito simples, tá? É muito simples. Então fica aberto aqui o consultório. Eu gosto dessa interação com as pessoas, eu gosto muito de comunicar. E eu tenho aprendido que comunicação não é aquilo que eu falo, porque às vezes a gente fala, a gente acha que as pessoas estão entendendo, mas comunicação é que o outro está entendendo. E com isso realmente eu tenho conseguido atingir o meu objetivo, que é passar para as pessoas aquilo que eu quero que elas entendam, né? Então isso para mim eu acho que é o mais importante. A gente abrir esse canal. Aqui nós temos a nossa equipe toda aqui, né, para poder atender os pacientes, as meninas. A gente sempre faz bastante, a gente treina bastante, procura buscar bastante esses conhecimentos. Por quê? A gente não pode se prender porque a gente tem um equipamento moderno, porque a gente está na frente. Não, a gente tem que atender o paciente e da melhor forma possível. Então, assim, isso aqui é
elemento que faz a gente se diferenciar para gerar valor. Oi, voltou. Então, mas o nosso valor maior não é no equipamento em si, o nosso valor maior não é na odontologia em si digital. O nosso valor maior é a gente atender bem as pessoas e entender bem, procurar entender bem o que as pessoas estão buscando. Então isso vocês podem ter certeza que a gente sempre está buscando aqui. Nem sempre a gente acerta, mas eu acredito que o importante é a gente mostrar realmente a nossa integridade em atender as pessoas da melhor maneira possível, tá bom? Queria agradecer todo mundo, essa meia hora que a gente passou aí. Hoje realmente a gente tem que parar um pouco nessa correria do dia a dia para poder estar passando essas informações, né? Porque às vezes a gente entra numa roda viva de trabalhar e esquece de mostrar o que a gente tem, né? Então o que a gente tem aqui hoje na clínica, o que a gente tem aqui hoje, pouquíssimos lugares têm. A estrutura que a gente tem hoje aqui na clínica, pouquíssimos lugares na nossa região vão ter o que a gente tem, né? Então eu preciso divulgar isso para as pessoas entenderem e para as pessoas pelo menos buscarem as informações, buscarem um bom atendimento, buscarem um tratamento de excelência, tá? Então esse tratamento de excelência realmente a gente sempre busca, tá? Se a gente não conseguiu, mas a gente sempre está nessa busca de estar melhorando a cada dia, tá joia? Meu grande abraço a todo mundo. Tiverem alguma dúvida, tá? Pode mandar uma mensagem que a gente responde à medida do possível. E queria deixar um abraço a todo mundo. E é isso aí, Pepenha. Grande abraço, né? A Pepenha aí participando, grande amiga nossa. Ainda bem que a gente tem amigo, né? Pelo menos pra gente não ficar sozinho aqui na live. A gente põe a família para ficar aqui, todo mundo entrando, mas os amigos realmente não deixam a gente passar vergonha, né? Grande Andrei, um parceiro nosso lá de Alfenas, que trabalha com a gente com a nossa parte de marketing. E um abraço a todo mundo. Dr. Júlio, grande, nosso implantodontista que está sempre aqui às quartas-feiras. Obrigado aí pela presença, tá bom? Meu agradecimento a todo mundo, principalmente a minha equipe, tá? Que está sempre me ajudando. Meu filho está mandando um abraço, me chamando de blogueiro, é isso mesmo, né? Tem que pagar as contas lá de casa, não é bom? Então é isso aí, gente. Fica o meu abraço, até uma próxima, e tiver alguma dúvida eu estou sempre à disposição, tá bom? Um abraço, até mais. E aí?